aí? Bom demais estar aqui com vocês, hein? Vamos deitar o cabelo agora. Olha só, vamos fazer aquele apanhado nosso da última aula. Última aula eu vi com vocês estudo físico dos gases 1. Nós chegamos lá em PVNRT, depois nós deduzimos densidade gasosa. Vê se bate, vê se foi isso mesmo. O que eu anotei aqui foi isso. Às vezes eu até dei embolado. Ou não. Eu acho que foi, sim, Eric. Não foi? Eu tenho quase certeza, sim, Laís, que eu olhei com vocês foi isso, sabe? Aí uma outra coisa que eu queria olhar com vocês é o seguinte. Quando nós estudamos... Espera aí que eu vou lembrar. Tabela periódica. Eu passei as propriedades periódicas para vocês. Porque, pessoal, a gente vai adiantar um pouquinho. Passou, né? Eric. Ah, então beleza. Então a frente A5 ela já foi vista, que são as propriedades da tabela periódica. Então hoje a gente vai começar um capítulo extremamente importante, moçada, mas é importante mesmo, tá? É um dos que mais cai no Enem. Eu não vou ter pressa de ver isso com vocês, tá bom? E aí, tá, a gente vai ver ligações. Eu dei uma mexidinha, que eu ia dar estudo físico dos gases 2, mas várias pessoas me pediram para dar ligações. Eu falei, não, então vamos ter ligações, umas 15 pessoas. E aí a gente vai dar uma olhadinha em ligações. Aí semana que vem a gente vai para frente B. Aí eu vou dar uma olhadinha na frente B com vocês, tá bom? Aí, gente, são duas situações. Amanhã eu cheguei a marcar alguma monitoria com vocês? Não. Não marquei Marcou não, né? não, Eric. Então tá. Então eu vou dar uma olhadinha com o pessoal da manhã. Se Deus der bom tempo. Ô Caleb, tem alguma coisa marcada amanhã 2 horas? Eu acho que tem, viu, Eric? Calma aí. É 3 horas. 3 Gustavo horas é de quem? Gustavo. A Gu vai dar aula amanhã? Então vamos fazer o seguinte. Vamos marcar para a semana que vem, mas eu já queria deixar marcado com vocês às 2 horas da tarde. Pode ser? Porque eu vou precisar de no mínimo 2 horários. Carla já corrigiu o simulado com vocês? Não. Não? Não. Vocês animam da gente fazer o simulado? Demais. Sim? Então, joia. Então já deixa marcado para a semana que vem, de 2 às 3h30, tá? Ou de 2 às 4, para a gente resolver o simulado com muita calma, muito carinho. Anotem as dúvidas no simulado para a gente fazer todas as questões de química, tá bom? Pode ser? Pode ser, Eric, marcado. Então tá. Aí eu vou deixar por conta e risco de vocês o seguinte: se algum outro professor, Jackson Antunes, ou então Michelle Obama, se eles tentarem marcar a aula para quinta-feira, já dá uma bicuda na canela deles, tá? Que a gente já marcou. Belezete? Ok. Beleza. E aí, olha só, eu estou falando da gente fazer o simulado, mas nada impede a gente também de olhar algumas questões dos capítulos da apostila passada. Se ficou alguma coisa para trás e alguém tiver dúvida, me fala antes para eu colocar nos slides, tá? Então, bora lá. Tá bom. Deixa eu colocar aqui para vocês uns slides. Senhores e senhoritas, bora aqui todo mundo. Qual que é a ideia de ligação química? Por que um elemento se une a outro? Estabilidade. Duas situações para garantir estabilidade. Quais são? Octeto ou gasol. Um é o octeto
Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu buscar aqui quem que... Eriston, vamos lá, Eriston. Você me falou, uma é o octeto e a outra? O outro é o gás nobre? Não. O octeto nos remete ao gás nobre. Espera aí que chegou um chat aqui, às vezes é resposta. Pedro está perguntando para a gente qual página. Eu estou sem meu volume 2 aqui, vocês podem falar para a gente aí que página que está? Já saiu. Pedro, página 11. E aí, vamos voltar, gente. Senhorita Sofia, essa estabilidade vai ser garantida como? Pelas ligações? Vou fazer uma ligação, fechar o octeto. Essa é uma ideia que Ariston mandou para a gente. Você concorda? Concordo. Diminui a E energia. a outra? Quem falou, gente? Eu escutei uma coisa linda. Livinha. Energia foi eu. Energia. Lívia foi muito bem agora. Foi na ferida. Tá? O que acontece com a energia, senhorita Laila? Quando eu tenho a formação de uma ligação? A energia da ligação em si? A energia. O que acontece com a energia para formar uma ligação? Ela... Ai, gente, como é que fala? Fala assim, Ah, eu sei o que é. diminui. Diminui. Só isso. Muito bem, Laila. Isso mesmo. Ô, Laila, olha para cá, filha. Me ajuda aqui. Olha por que isso vai acontecer, Lailinha. Bom, foi muito legal. Olha para cá, Laila. Esse gráfico. Você quer ver uma coisa? Na aula de hoje da manhã, olha que barato onde que foi o pensamento de uma menina. Eu não lembro o nome dela, mas não vem ao caso. Olha aqui que bacana aqui. Ela virou e falou assim, Eric, eu tenho extrema dificuldade de saber se esse gráfico é endo ou exo. Ela confundiu com termoquímica. A termoquímica para gente, moçada, ela vai... Opa, o que é isso? Vou apagar ali que esse risco saiu muito ruim. Olha lá, termoquímica, a gente tem um gráfico, e esse gráfico, ele é assim, ó, por exemplo. É um gráfico exotérmico. Ou pode ser um gráfico assim, ó, endotérmico. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, ele foi um invertido. Então, gente, eu tenho aqui um gráfico energia pela distância internuclear. Vamos lá. O que essa distância internuclear nos fala? O estado físico da matéria? Ah, não, do Não. núcleo. Não, errei. Aí a gente vai para o outro lado, Edson. Não vai ser estado físico, não. Aqui é o seguinte, vai ser a facilidade ou a dificuldade de formação de uma ligação. Quer ver por quê? Vamos ver aqui, moçada. Olha só. Se nós tivermos... Aqui alguém fez uma pergunta. Frentear. Beleza, Marcos? A6, isso. Então, bora aqui. Eu vou deixar aí por conta o que eu puder deixar para vocês responderem o chat, eu vou deixar, tá? Se precisar, se for pergunta para mim, alguém me avisa, por favor. Porque para mim ficou um pouquinho mais difícil. Então, notem só. Vamos pensar que eu tenho aqui um hidrogênio. Esse hidrogênio, ele está lá dentro do Colégio Vencer. Tudo bem? O outro hidrogênio, ele vai estar numa sorveteria que tem aí em frente. Tá? Então, gente, para eu formar essa ligação, eu tenho que ter uma atração e eles vão ficar a uma determinada distância. E vão me dar um comprimento de uma ligação. Tá? Aí, nota só, vamos pensar que eu vou pegar esse hidrogênio aqui, eu vou deixar um novamente no Colégio Vencer, e o outro eu vou levar lá para o Chapadão.
lá para o restaurante. Então, pensa só. Aonde eu tenho mais facilidade para formar o H2? Com o hidrogênio, que está no Vencer e na Mix Lanchonete logo em frente, ou no Vencer e no Chapadão? Qual que vocês acham que é a chance que vai ser maior? Qual, Sofia? Que tá no sorveteria. O que vai estar um próximo do outro. Então, gente, nota. Quando eu descarto esse aqui, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter o seguinte. Esse núcleo tá aqui, ele vai exercer uma força sobre esse elétron. Esse núcleo vai exercer uma força sobre esse elétron. Esses dois elétrons vão se repelir e os dois núcleos vão se repelir também. Então, nesse gráfico, eu tenho 4 regiões a saber. Gostaria muito que vocês guardassem. A região 1, a região 2, a região 3 e a região 4. É um gráfico muito bom de prova. Tá? Pode ser que venha no Enem, gente. É um gráfico que tem um apelo muito grande pelos professores para que caia no Enem. Então, fica atento a esse gráfico. Tá? Então, nota. Isso aqui é a distância entre núcleos. Então, ela está crescendo, indo para o infinito, onde eu não tenho formação de ligação. Então, nesse caso, no ponto 1, ele está uma distância. Se é um aumento, ele tende a infinito. Tá? Então, aqui eles estão afastando, tendendo a infinito. No ponto 2, Sol. Oi. Tá tudo bem, filho? Sim. Fala com seu pai lá que na hora que acabar essa pandemia, nós vamos ter que fazer um samba. Tá? Beleza, eu aviso, velho. Ele não gosta, né? Ele não toca pouco violão. Então, bora aqui. Sol, de 1 para 2, a distância aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Então, nota lá. Gente, alguém ficou para trás e não deu conta de ver que aqui, ó, nessa trajetória, a distância diminui? Alguém ficou para trás? É a hora de falar. Não precisa ter vergonha, não. Então, vamos embora. Olha só. Se a distância diminuiu... Quem? Sofia? Sofia, olha só. No eixo, vamos para o eixo cartesiano, matematicamente falando, ele está crescendo aqui, ó. Está indo de zero para a direita. Entendeu, meu anjo? Beleza? Então, joia. Mais alguém, gente, que quer que eu volte explicando? Então, bora. Vamos lá. Então, de 1 para 2, ele baixou dessa distância para essa distância. Sofia, então vamos lá. Vamos matar isso aqui, Sofia. Se a distância diminuiu, a senhorita acha que tem mais atração ou mais repulsão, ou elas estão iguais? Mais atração. Mais atração. Então, no ponto 2, nesse pontinho aqui pra gente, eu tenho que a força de atração é bem maior que a força de repulsão. Então, isso aqui pra gente, vocês têm que guardar. Tá? Não é atrito, é atração. Tá bom? Lembra que a gente não tá lá na física doidona lá da Michelle. Tá? Então, aqui eu tenho a força de atração é maior que a força de repulsão. Quando eu chego nesse ponto aqui, é um ponto, para mim, mais importante de todo esse gráfico. Pensa só. Se ele tem essa quantidade de energia, ela é Desculpa. Aqui, essa energia é máxima, mínima ou ela é nula? É mínima. Mínima? É mínima, é o valor, é o menor valor que a gente tem. Olha o eixo cartesiano aqui, o Y. Subindo aqui, está aumentando. Então, aqui é um valor negativo, eu estou aumentando.
Então, o 3 é o ponto de menor energia. Se a energia é menor, o que vai acontecer? Ele atrai ou repele? Atrai. Atrai. Oh, desculpa, fiz uma bagunça na cabeça de vocês. Se a energia é pequenininha, pensa só. Se a energia é pequena, ele está muito ou pouco agitado? Pouco agitado. Pouco. Pouco agitado. Se ele está pouco agitado, ele está muito ou pouco estável? Muito estável. Instável. Estável. Muito estável. Isso aí. Então, esse ponto 3 é onde ele tem a máxima estabilidade. Lembram disso? E no início da aula, vocês me falaram o seguinte, Érico, um elemento se une a outro para garantir quem? Estabilidade. Então, aquele ponto que Lívia falou para a gente, Érico, energia. Aposto com vocês que ela pensou nesse ponto mais baixo. Tá? Então, moçada, o que a gente passa a ter aqui é que do ponto 1 até o ponto 3, essa energia aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Pera, diminuiu, tá abaixo de 0. Diminuiu. Então, olha para cá todo mundo, por favor. Ó. Ele estava aqui, aí ele veio para cá. Ó. Foi essa trajetória que fez aqui agora. Então, durante essa trajetória, vocês concordam que a energia diminui? A gente Sim. pode dar valor, não tem problema não. Vamos aqui, aqui é 0. Me dá um valor para esse pontinho verde aqui, ó. 10. Menos 10. Tá abaixo. Que raiva que eu tenho quando isso acontece. Ô, Eric, Fala. mas quando a distância diminui, a força não aumenta? Calma que a gente vai chegar lá. Quem falou foi Edson. Foi. Guarda um minutinho só que eu te explico isso, tá, filho? Então, Beleza. nota, nesse ponto aqui é menos 30, por exemplo. Ou seja, estava devedor 10, perdeu 20, passou a ser devedor de 30. Então, isso aqui, para mim... Oi, filho. O eixo Y é energia? Isso, justamente. Desculpa, Pedro, eu não falei nisso. Aqui é energia e aqui é a distância entre núcleos. Tá bom, filho? Desculpa, tá? Uhum. Mas você tem razão, é energia sim. Pode ser quilojoule, quilocaloria, é energia pra gente. Tá bom? Então, nota o seguinte. Éristo, o que está ocorrendo aqui? Nesse trecho, o que tem? Não se sabe ainda por quê. Sabe? Por exemplo, igual quando o universo foi formado, você tinha 50% matéria e 50% de antimatéria. Na evolução, não se sabe por que o universo deixou a antimatéria de lado. Então, a gente tem agora a matéria. Aqui, é como se eu tivesse esse sinistro, né? A força de atração ela vai ser maior que a força de repulsão. E isso vai anular essa força contrária. Então, o meu saldo atrativo, Edson, ele é maior. Entendeu, filho? Então, o que vai acontecer? Ele vem, faz o quê? Compartilha, no caso nosso aqui do hidrogênio e o elétron, a energia despenca. Eu não sei se você lembra do macetezinho que foi passado quando você estudou termoquímica, do quebrando Formex. Você lembra disso, Edson? Lembra? Então, toda quebra é o quê? Eu não lembro do conceito, mas eu lembro de escutar isso aí. Endotérmica. Endotérmica. Isso. A quebra é endotérmica. Então, para você, se você tem uma ligação e você quer quebrar, você tem que fazer força para poder quebrá-la. Tá? A mesma coisa é Oi. quando eu tenho a formação. Oi, filho. Mas ele vai contra aquela lei de Coulomb? Fe é igual a K, QQ dividido por distância quadrada? É igual eu te falei, é um dos mistérios. Sim, ele vai contrariar. Se você pega aqui, vamos pensar nela. Vamos colocar ela aqui. F
igual a K. Tem um neném aí conversando muito. É meu primo, Que, desculpa. que prosa bonita. Não tem problema não, só. É porque eu acho bonitinho pra caramba. O meu tá aqui, mas numa prosa. E agora aprendeu a comer biscoito. Ó, gente, é uma farra na hora que vê o biscoitão. K, Q1, Q2. Ah, eu tenho que mostrar ele depois pra vocês. Ó. Ele tá dormindo. Ficou de mostrar pra Quero gente vai começar. Fiquei mesmo. Ai, que raiva. Eu vou ver se... Vou conversar com a Marcela semana que vem. Eu vou ver se eu seguro ele um pouquinho. Figuraça. Tem muito cabelo. Nu. Então, Eriston, nota o seguinte. Se eu tenho cargas aqui, ó, de sinais contrários, ou de mesmo sinal, por exemplo, elétron a elétron, eu vou ter ou atração ou repulsão. É isso aqui que vai mandar para a gente. Tá? Se é força atrativa ou repulsiva. Mas é só a gente lembrar. Se eu diminuo a distância, essa força, ela faz o quê? Ela aumenta. Tudo bem? Então, no primeiro momento, Eriston, quando eu vou formar a ligação, essa força atrativa ela é maior que a repulsiva. Quando eu chego a essa determinada distância, elas se igualam. Tudo bem? Aí nota que barato, Eriston. Quando eu chego no ponto 4, aí o que eu tenho no ponto 4? Isso aqui está mandando para a gente. Quer ver por quê? Olha só, no ponto 4, Eriston, eu cheguei a essa distância. Você concorda que eu diminui muito a distância? Concordo. Então a força de repulsão aumentou muito. Sim. Muito. E aí o que eu tenho que fazer com a energia? Eu tenho que absorver energia para quê? Para eliminar essa repulsão. Ué, Tudo bem? falar Fala, que ela filho. aumenta em número, mas não na questão do sinal? Não, justamente, em módulo. É isso mesmo. Ah, sim. Entendi. Tudo bem? Uhum. Perfeito? Ô, Eric, eu ainda não Pode falar, entendi Pedro. por que diminuiu a distância no 3 e a energia diminuiu. Tá, vamos lá. O Pedro, o seguinte. Qual que é a ideia nossa de formação de ligação? Não é garantia da estabilidade? É. Tudo bem? Para a gente garantir a estabilidade, eu vou aumentar ou diminuir a energia? Diminuir. Então é até chegar ao ponto 3 de formação da ligação. Então, olha só. Quando a gente tem um gráfico termoquímico, vamos lá. Esse gráfico meu aqui é endo ou exo? Isso. Exo. Olha o tamanho da setinha para baixo. Ele está liberando mais sol. Foi brilhante. Mas nota, espera aí. O meu gráfico, quando ele é exo, ele tem que ser primeiro endo. Olha que doideira. É a mesma coisa aqui. Para eu formar a ligação, primeiro ela tem que ser exo. Porque eu estou invertendo esse gráfico. Eu estou garantindo primeiro estabilidade. Tá, Pedro? Então, Entendi nota, ó. agora. No geral, esse gráficozinho nosso aqui, filho, ele é exotérmico. Mas esse trecho é o quê? Não é endo? É. Então eu tenho que descontar ele aqui, ó. Tá? Então, quando a gente pensa na formação da ligação, pensa numa coisinha, Pedro. A gente sempre busca estabilidade. Formou a ligação, estabilidade. Estabilidade é com alta ou baixa energia? Baixa. Para ficar baixa energia, ele tem que perder ou tem que ganhar? Perder. Então a formação é exotérmica. Olha ela aqui em cima. Entendi. Ô, Eric. Oi, filho. Quem está falando? Sol. Sol. Manda pra gente, Sol. A ligação é formada no 3, então? Justamente. Espetacular. O ponto 3 é o ponto de máxima estabilidade. Máxima. Eu tenho uma raiva quando acontece esses trecos. A linha vermelha indica os pares de elétrons? Não entendi, filho. É porque eu perdi o início da aula, porque teve uma queda de Pedro, energia aqui. Mas você a está linha falando vermelha... essa aqui? Essa aqui?
Não, a do gráfico. Onde passa Não, os não. pontos. O gráfico, ele só está unindo quem? Unindo essas regiões. Tá? Então, é um gráfico, por exemplo, você tem 2 pontos aqui. Você pode passar uma reta por eles. O que eu fiz? Eu tinha o ponto 1, eu tinha o ponto 2, eu tinha o ponto 3 e o ponto 4. Mas Eu uni pontos esses se pontos. referem a quem? Aos Não pares entendi? elétricos? Os pontos se referem a quem? A formação da O que tem? ligação. Se você quiser pensar que a ligação aqui, você vai pensar só nos pares de elétrons, pode ser o par de elétrons, não tem problema. Isso aqui é o caminho que eu tenho para a formação da ligação. Qual ligação? Desses pares de elétrons aqui, Pedro. Entendeu, Entendi. filho? Obrigado. Tá, Uhum, obrigado. beleza? De nada. Então, bora aqui, gente. Quem tá falando? Laís, Fala lá. no ponto 3, você falou que é a máxima estabilidade. Essa estabilidade Justamente. chega a um equilíbrio ou não? Justamente. Você vai ter um equilíbrio. Você vai ter um equilíbrio dessas forças aqui. Tá? Sim. Alguns autores trazem que a força de atração é um pouquinho maior que a força de repulsão, mas é insignificante. Tá? Então, eu tenho máxima estabilidade e eu tenho ali a formação da ligação. Agora, Ariston, olha que barato que é isso aqui. Oi. Olha para cá, por favor. Nesse ponto 4, a gente já discutiu que a distância diminuiu mais ainda. Tudo bem? Então, deixa eu Sim. fazer uma coisa. Eu vou apagar essas. Eu posso apagar essas anotações, eu vou fazer o gráfico de novo, porque está muito carregado. Então, bora lá. Então, ó, vou até aumentar ele aqui. A minha ligação, ela foi feita aqui. Esse aqui seria meu ponto 3. Aqui eu tenho a distância internuclear e aqui eu tenho a energia. Vou aproveitar aqui que Pedro me falou, eu não tinha comentado em energia. Então, olha para cá. Se eu chamo isso aqui de X, o que vem a ser esse X para a gente, por favor? A distância da ligação? Justamente lá. É o comprimento dela. É o comprimento da ligação. Foi de 0 até a formação da ligação. Tá? Então, senhores e senhoritas, olha o que a gente vai ter aqui. Nesse caso nosso aqui, moçada, a gente vai ter o seguinte. No ponto 4, deixa eu pegar aqui esse ponto, mudar de cor. Vou pegar aqui, esse aqui é o ponto 4. Então, notem, se eu chamo isso aqui de Y, o X é maior do que o Y. Então, para a gente chegar no ponto 4, a distância diminuiu muito. Está vendo aqui, Eris? Se a distância diminuiu muito, o que você fala da repulsão agora? Vai ser maior. Muito maior. Então, o que acontece de 3 para 4? Ele absorve ou libera energia? Absorveu. Para quê? Para quebrar a ligação? Para impedir a repulsão. Mas ele não absorveu Tá? energia? Ele vai aumentar o número. Justamente. Ele absorve energia pelo seguinte, olha para cá, vamos tentar fazer um desenho aqui. Olha que barato que é isso. Vamos pensar que a minha ligação, ela tenha esse distanciamento. Tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui atração, repulsão, repulsão. Tudo tranquilo? Quando eu diminuo essa distância, eu vou colocar outra de cor diferente, só para a gente ver o que aconteceu.
Nota lá, a distância entre os elétrons diminuiu e a distância entre os núcleos diminuiu de modo considerável. Então, se a distância diminuiu, não era nem para isso aqui estar perto um do outro. O ponto 4 é o ponto onde eu tenho chamada fusão endotérmica de núcleos. Então, gente, nota lá. Pensar que isso aqui possa estar ocorrendo no núcleo de uma estrela, ou até mesmo numa... Acho que eu até cheguei a passar para vocês aí um slide, um videozinho de fusão e fissão nuclear. Passei ou não? Se não, não tem problema. Acho que não. Não? Então, olha só, Sol. Então, quando a gente tem lá no Sol a fusão nuclear, se eu tenho hidrogênio com trítio para formar o hélio, eu vou ter que ter um núcleo aqui positivo, outro núcleo positivo. Pensa esse núcleo juntando. A repulsão começa a ser tamanha que eu tenho que vencer essa repulsão, senão eu não vou fundir núcleo. Então ele absorve muita energia para poder anular. Aí depois de uma determinada distância, acabou, não preciso fazer força. Ele já colide e funde. Ô, Eric, Tem um laboratório... Oi, filho. mas essa energia não é a que garantia a repulsão, não? Peraí. Essa energia é o que? É o quê? Não era a que garantia a repulsão, não? Por exemplo, você disse lá no ponto 1 que ela... Sim, está tendendo a infinito. Que a distância diminuiu e que a energia também diminuiu, para garantir máxima estabilidade, não é? Justo, nessa trajetória. Sim. Por que a partir do ponto 3 até o ponto 4, quando a energia começou a aumentar, por que ele conseguiu mesmo assim se fundir? Justamente. Ô Edson, pensa o seguinte. Você tem duas pessoas. Tá? Essas pessoas, elas não suportam uma com a outra. Tá? Para elas se aproximarem, você vai ter que empurrar uma de um lado e outra do outro, concorda? Concordo. Então, essa energia que você está gastando é para anular essa repulsão. Entendi. Então, nota. O ponto 3 é o ponto onde ele teve máxima estabilidade. Concorda, filho? Concordo. As forças estão o quê? A uma determinada distância, elas estão em equilíbrio. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui está o equilíbrio. Se eu afasto, para mim, vai enfraquecer minha ligação. Agora, pensa se eu vou aproximando. O que esse núcleo está fazendo com esse? Eu entendi. Está repelindo pra caramba, não tá? Sim. Mas eu não tenho que garantir essa distância, então a energia entra nesse momento, filho. Então essa energia Entendeu, não é Edson? energia, não? É energia só para garantir a estabilidade. Justamente, a estabilidade para anular a repulsão. Entendeu? Entendi. Porque senão, não teria como eu fundir um no outro. Se eu estou aproximando pra caramba e não tenho nada para anular a repulsão, ele iria fazer isso, ó, sai. Eu não iria fundir. Entendi. Obrigado. Entendeu? De nada, filho. Você já viu uns bonequinhos que você chega um copinho com cachaça, ele gruda. Você chega com água, ele vira a boca. Aquilo ali é polo de um ímã. Quando você põe polo norte com polo norte, ele faz isso, ó, ele não encaixa. Pensa se eu pudesse chegar um polo, vou anulando a repulsão até conectar um com o outro. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está indo contra um gradiente natural. Então, pensa o núcleo com núcleo repelindo, eu estou usando a força para quem? Para anular a repulsão. Que bom que você entendeu, viu, Edson? Mas é isso mesmo. Não entendeu, gente? Para e pergunta o tanto que for preciso. Fala, Luiz. Então, no caso, nesse ponto 4, a temperatura tem que ser extrema, né? Extrema. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pesquisa de um laboratório na Itália.
Depois vocês até podem colocar no YouTube, vai lá chama Discovery Channel. Aí você colocou lá no Discovery, aí entra lá, você vai colocar o quê? Fusão nuclear. Tem um vídeo de 5 minutos de um laboratório na Itália. Eles filmaram a fusão formando plasma de hidrogênio. Ô, gente, é foda. Eles chegaram a uma temperatura de 100 a 150 milhões de graus para poder o quê? Fazer essa fusão. E olha que o núcleo do hidrogênio é pequeno. Entendeu? Aí é energia extrema. É muita coisa, Luiz. É coisa pra caramba. É inimaginável. Por exemplo, a energia gerada na fusão nuclear, ela é 1 trilhão, em média, né? 1 trilhão de vezes mais potente que o combustível fóssil mais utilizado hoje. É 1 milhão de vezes mais potente do que a bomba que foi lançada lá no Japão, na Segunda Guerra. Tá? Aquela bomba é uma bomba por fissão nuclear. Ô, Eric, eu estava vendo que os ativadores das bombas nucleares são bombas de fissão nuclear. Como é que é isso? Justamente. É o seguinte, quando a gente tem fissão nuclear, vocês viram lá na frente C, primeiro modo, é o seguinte, a fissão é quando você tem um núcleo grandão, você quebra esse núcleo e a energia que estava dentro do núcleo ela escapa. Mas para você ter a quebra desse núcleo, você vem com um elétron em alta velocidade. Pensa aquela torre gêmea, aquela imagem de um avião chegando. Pensa aquela torre, um núcleo, e o avião, um nêutron. Quando você joga um nêutron de alta velocidade no núcleo, você quebra o núcleo. Aí isso é a fissão nuclear. Agora, para você ter a fusão nuclear, isso mesmo, Felipe, tá certinho. Então, nota, é como se eu pegasse agora e tenho aqui um núcleo espetacular e outro núcleo do lado dele. Então, eu vou fazer o quê? Para você fundir, eu preciso de muita energia. Então, aqui está encapsulada muita energia. Como que eu vou fazer, então, para liberar essa energia? Para você começar, então, uma fusão nuclear, eu preciso de energia liberada numa fissão. Não é só um nêutron de alta velocidade, não. É energia de uma fissão. Isso tem que ser controlado, gente, é muito perigoso, sabe? Hoje, eu tenho para mim, aí na sala, vocês têm um potencial gigantesco, se tiver algum engenheiro, um que vai fazer uma engenharia, aí vai fazer uma física, uma engenharia química, a química do futuro é a fusão e a fissão nuclear. Desculpa, a fissão não, a fusão nuclear. Porque nesse mesmo vídeo que eu passei para vocês, que eu citei o nome, ele fala que a fonte de energia que a gente tem numa banheira com água é hidrogênio e oxigênio, sabe? Então, assim, é uma fonte praticamente inesgotável. Porque você pega tudo aqui pra gente, vai ter o quê? Se você pega uma banheira com água e funde os núcleos que estão ali, segundo essa pesquisa, ele fala que você tem energia para uma pessoa, tá? Durante 30 anos, em todas as necessidades que essa pessoa tem de energia. Todas as necessidades. Transporte, alimentação, lazer, qualquer energia que você precisa, você tem para essa pessoa durante 30 anos. E quem que você tem numa banheira com água? Hidrogênio e oxigênio. Então, a fusão nuclear é o futuro. Por que ela não é utilizada hoje? A energia liberada é tão alta que os aparelhos hoje eles não conseguem armazenar. Tem um aparelho alemão chamado Wendelstein 7X. Não sei se eu vou lembrar como que escreve. Acho que é assim. Ele é em 3D.
o tokamak, o torus, ele é assim, ó, ele parece um cogumelo. Esse aqui, o que acontece? A energia produzida, aqui tem um campo magnético, aí não deixa ela tocar na parede do torus. Aí, se ela não toca, ela está confinada no lugar. É muito simplório que eu estou falando, tá? Esse aqui não, esse aqui já é em 3D. Ele é bem interessante. Então, depois dá uma olhadinha em fusão e fissão nuclear, tá ok? E o que você falou é bem interessante. É isso mesmo, tá? Então, bora lá. Vamos ver agora o que acontece para a gente. Então, um dos fatores foi a energia. Esse aqui, gente, eu gasto 3, 4 aulas para explicar esse gráfico. Ele é bem chato. Vocês estão bacana, tá? Então, simbora aqui, continuando. Olha só. O que a gente já sabe? A gente já sabe que a configuração que eles buscam são as configurações de um gás nobre. Qual que é o outro nome que eu dou para um gás nobre? Gás ideal? Não. Gás Continua, real? vamos lá. Também não. Ele é chamado de gás inerte. Cadê a ponteira, gente? Então, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Então, esse gás nobre, aqui, ele é chamado de gás inerte. Inerte no sentido, ele já é extremamente estável, ele é não reativo. Tá? É outro nome que eu tive lá para o gás nobre. Então, moçada, olha aqui. São átomos isolados, tá? A temperatura ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter o hexafluoreto de xenônio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo? Sim. Sim. Para mim está ficando transparente. Então, Sim. hexafluoreto de Agora xenônio... não. Agora tá. Agora tá o quê? Pô, é como se apagasse. Pra mim, tá? Justamente. Eu não tô entendendo por que está assim, não. Mas tá lá. Então, por que um gás nobre ele é inerte? Não é que ele é parado, é que ele não vai reagir. Então, viram que as estabilidades do gás nobre, elas são o quê? Elas são garantidas com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, excetuando o hélio, que tem 2. Tá? Depois, o que é para a gente, moçada, o estudo de valência? O estudo da camada mais externa do átomo? Isso, Luiz, boa, é camada de valência. Então, se você sabe o que é camada de valência, Luiz, você sabe a possibilidade, a tendência, a capacidade que um átomo tem de se ligar. Como que ele vai se ligar? Então, isso é a valência. Então, se nós pegarmos, vamos aqui, o cálcio. Me ajudem aí. O cálcio tem número atômico 20. Então, ele é o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sofia? Oi. Tá aí, Sofia. Faz a distribuição disso aqui para mim por camada, filha. 2, 2, 8, 8, 8, sim, 2. e 2. Então, bora lá. Para garantir a regrinha do octeto, é mais fácil para esse maluco ganhar 6 ou perder 2? Perder 2. Então, é a capacidade que o cálcio tem de perder 2 elétrons. Ô, Eric, me tira uma dúvida Isso. aqui rapidinho. Por favor. Manda. O elétron mais energético é aquele que a gente coloca por último na distribuição. Não vai Justamente. ser claramente o da última camada, não, né? Não, não precisa.
Mas na... Aqui, nesse caso, Luiz, eu bati. O Aham. mais energético é o mais externo. É o da última camada. Mas, Porque, por exemplo, lá na tabela periódica, divide em S, P, D, F. isso, filho, Você divide boa. ela. E, por exemplo, que nem aqui dos elementos representativos do lado esquerdo, que é S. No caso, S vai representar o da última camada, não o mais energético, né? Justamente. Ah, tá. E acaba sendo, Luiz, para o S, ele acaba sendo o mais externo e o mais energético, para os representativos. É porque eu estava fazendo uma questão, aí batia que o externo, eu acho que era da última camada era um S, só que o mais energético era da D. Aí eu fiquei confuso, sabe, para saber em Não, qual local da tabela. não, não. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Oi, filho. Pode falar. Eu ia Pedro, perguntar. só um minutinho, filho. Tá bom. Olha só, o Luiz, o seguinte, se ele termina em S e em P, o mais externo é ao mesmo tempo o mais energético. Aqui um exemplo aqui. Ó. Se ele terminar em D ou F, ele não é. Olha o escândio. Vamos para o escândio 21. Ele vem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 1. Então, olha aqui, ele terminou em D. Então, ele é o mais energético. Olha o mais externo aqui do lado. Então, toda vez que ele terminar em D ou F, vai ter um mais externo antes dele. Entendeu? Entendi, Eric. Obrigadão. Beleza, filho? De nada. Fala, Pedro. Manda aí. Esse desenho que você fez aí da tabela indica que a última camada é de acordo com a localização do elemento na tabela? Aí essa Justamente. aí vai ser a última camada, né? Se você fez uma distribuição eletrônica, terminou em S, vai estar aqui. Terminou em P, vai estar aqui. Terminou em D aqui, o F está aqui fora. Olha Entendi, aqui, obrigado. o Pedro. Aqui terminou em quem? Onde? Eu não tô Não vendo, foi não. em... Aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Viu Achei. agora? Aham. D. Terminou em D. Então ele vai estar Aham. aqui na tabela. Entendi, obrigado. Tá? De nada, filho. Então, gente, vamos voltar aqui ao raciocínio nosso. Então, verifiquem aqui para mim, por favor. Olha aqui o cálcio. O cálcio, ele vai ter, então, para a gente a possibilidade de perder esses 2 elétrons aqui da camada de valência. Quando ele perde, ele passa para cálcio 2+. Ou seja, a possibilidade de ligação do cálcio são com 2 elétrons. Então, quando isso ocorreu, o que aconteceu? Ele tem essa possibilidade, essa capacidade de se ligar a outro átomo através de quem? Dessa carga. Tá bom? Então, isso é a valência. E se você notar, Luiz, você foi muito feliz na hora que você falou, Eric, é da última camada. Lógico. Quando a gente pensa em ligação química, gente, é muito diferente de reações nucleares. Nas reações nucleares, eu vou mexer no núcleo, a energia é monstruosa. Quando eu falo em ligação química, eu vou arranhar a camada de valência, eu estou longe do núcleo. Tá? Então, por isso que as reações nucleares, elas são extremamente mais energéticas do que as ligações químicas. Ficou claro? Sim, Eric. Então, moçada, essa parte que a gente viu agora, essa parte inicial, extremamente importante. E agora nós vamos ver a chamada ligação iônica ou eletrovalente e primeiro a ligação metálica. Num outro momento a gente vai ver a ligação covalente. Tá bom? É porque ela veio desse jeito na apostila de vocês. Então, nota lá. O que é para a gente uma ligação iônica?
Vamos lá, eu queria uma definição de vocês. Quando Fica ocorre doação e recebimento de elétrons? Como que eu chamo quando um doa, o outro recebe? Peraí, quem falou agora? Ô, Gustavo. Gustavo. Boa, Gustavão. Tá tudo bem, filho? Tranquilo, Eric. Beleza. Então, bora lá. Gustavo, foi muito bacana o que você falou. Um vai doar, outro vai receber. Então, como que chama essa doação e esse recebimento de elétrons? Você lembra? E redução. Oxidativa? Ainda não, Laís, espera um pouquinho. Isso aí é um pouquinho lá para frente. Ionização, Eric. Não. O que você tinha falado? Ligação dativa, Eric? Não estou mexendo com dativa, não. Quando um doa e outro recebe, a gente fala que eu tive uma transferência de elétrons. Tudo bem? Tranquilo, Gustavo? Então, a natureza de uma ligação iônica ocorre com essa transferência de elétrons. Tá? Então, essa transferência de elétrons que não deixa de ser um perdendo, oxidando e outro ganhando, reduzindo. Tá? Mas eu não vou começar a chamar isso agora, não. Eu vou deixar isso um pouquinho lá para a eletroquímica. Tá bom? Então, quando a gente viu o cálcio estava desse jeito aqui conosco. Ó. 2, 8, 8 e 2. O cloro, por exemplo, ele é 2, 8 e 7. Então, olha que situações diferentes. O de cima está querendo perder 2 e o de baixo está querendo ganhar 1. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém lembra de relance aí? Qual que é a fórmula do cloreto de cálcio? Peraí, veio um chat aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, boa, Felipe. Isso mesmo. Filipão mandou pra gente o quê? A fórmula do cloreto de cálcio é o CaCl2. Mas por que é CaCl2? É isso que a gente vai ter que agora, moçada, arrebentar. Tá? Nota o seguinte, eu já vou adiantar uma coisinha para vocês. Olha como que o trem aqui é bacana. O cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ficou claro para vocês esses dois que eu representei, esse elétron da camada de valência? Tá? Sol, tudo bem até aqui? Tranquilo. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, o cloro, ele precisa de um elétron. E o cálcio tem esse elétron para doar. Aí notem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com um chegou 8. Não estabilizou. E aqui tem outro elétron. Então, gente, o que nós vamos ter aqui é que pegar outro cloro. Que aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu tenho ali um outro cloro, eu vou fazer a outra transferência. Então, acabou que o cálcio perdeu os 2 elétrons e cada cloro ganhou um elétron. Então, nota, eu tive um cálcio e 2 cloros. Tá ele aqui em cima, Filipão mandou muito bem a fórmula para a gente. Tá? Então, é isso que a gente vai começar agora. Então, em que se consiste a ligação iônica? Gustavo falou conosco. Consiste em uma doação a partir do metal, o metal doa e o ametal recebe. Tá? Mas tem uma outra definição. A definição em que fala: a ligação iônica consiste no abaixamento da energia e aumento de estabilidade quando íons afastados se atraem
para formar a ligação. Tá? Então, para garantir essa estabilidade. Tá bom? Ou então, gente, a gente vai definir a ligação química através da ideia de entalpia de rede. Entalpia de rede é quando a entalpia molar de um sólido iônico menos a entalpia molar daqueles íons gasosos extremamente afastados, quanto maior essa entalpia de rede, essa energia, mais forte é a ligação iônica. O que é Daqui a entalpia pouquinho mesmo? para entalpia, Edson, é um valor de uma energia envolvida numa reação, seja ela absorvida ou liberada. Tá? Então, por exemplo, se você tem um combustível num carro, ele libera energia ou absorve? Libera. Libera. Então, a ideia, Edson, de combustível, ela fala o que para gente? É aquele que libera mais do que absorve. Tá? Então, a entalpia de um combustível, ela é negativa. Porque como ele perde energia, no final ele tem sempre menos que no início. Você concorda, Edson? Concordo. Então, a entalpia é negativa. Tá? Se fosse um outro caso, eu teria entalpia positiva. Se fosse o contrário. Tá bom? Obrigado. Então, bora aqui, moçada. De nada, filho. Vamos agora, então, para a definição. Então, olha só. O que Gustavo falou conosco está aqui, ó. Transferência de elétrons. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Um vai doar, outro vai receber. Olha no caso aqui do cloreto de sódio. O sódio, se a gente faz a distribuição dele por camada e acompanha aqui no desenho, ó, o sódio tem 2 na primeira camada, 8 na segunda, ó, o trem apagando de novo, ô, carniça, e 1. Então, notem, perde 1 ou ganha 7? Perde 1. Perde 1, então é muito mais fácil para ele estar perdendo um elétron do que ganhando 7. Agora apareceu o pilantra. Então, gente, para o cloro é 2, 8 e 7. Perde 7 ou ganha 1? Ganha 1. Ganha 1. Então, aqui está querendo perder 1, aqui está querendo ganhar 1. Ele está na mesma proporção. Então, a fórmula dele é NaCl. Tudo bem? Então, notem uma coisa. Isso aqui eu representei a chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Então, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Tá bom? A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, eu vou representar esses eletrinhos bonitinhos aqui. Nesse caso nosso aqui, ó, eu tive a fórmula íon. Olha a minha representação iônica aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um aqui e gostaria que vocês fizessem outro para mim, por favor. Qual que é a formulinha? Se alguém já, Felipe, aí possa mandar para a gente, qual que é a fórmula do fluoreto de alumínio? Boa. Então, olha para cá. Ana Júlia? Então, olha para cá. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Sempre, gente, o cátion na frente. Sempre o cátion na frente. Tá? Boa, Bia, isso mesmo. A fórmula é essa. Então, sempre a parte positiva na frente. Tá? Isso aí, Gustavão, certinho. Só faltou o L aí no alumínio, tá? Lá, certinho também. Então, vamos fazer ele aqui, gente. Olha só.
pessoal mandou ali e eles foram bem pra caramba no seguinte. Eu pedi para fazer entre o alumínio, que tem número atômico 13, ele é 2, 8 e 3. Então, ele está perdendo 3 elétrons, então eu vou formar o alumínio 3+. Tá? Então, vamos lá. Ó. Alumínio, 1, 2, 3. E o flúor tem 9. Desculpa, número atômico 9, ele é 2 e 7. Então, ó, passei esse elétron. Eu não estou preocupado com a característica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passar o outro para cá. E aqui, por último, o outro flúor. Passei o flúor para cá. Então, nota, eu precisei de 3 flúor, cada flúor ganhando 1. Então, a minha fórmula ficou Al está perdendo 3 e o flúor está ganhando 1. Só tem que agora, gente, pede-se que coloque os 8 elétrons no ânion. Tá? Então, eu vou colocar os 8 elétrons agora do ânion, 7 dele mais 1 que chegou. Olha a representação aqui no finalzinho. Tá? Então, nesse caso, eu não precisaria passar por isso. É só a gente inverter. Ó. O 3 vem para o pé do flúor e o 1 vai para o pé do alumínio. Então, a fórmula molecular, AlF3. Certíssimo que os senhores e as senhoritas fizeram aí. Então, de parabéns. Tá? Estão dando um show. Só para a gente encerrar, façam para mim, por favor, o galho 31 e o enxofre 16. Rapidinho. Galho 31, enxofre 16. O galho está na 3A ou 13 e o enxofre está na 6A ou 16. Rapidão. Vamos fazer eletrônica e depois a de traços. É o galho qual, Eric? E o enxofre, filho. Ah, tá. Prontinho, gente. Estou procurando uma lista aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Então, bora aqui. O galho. Vamos ver aqui, já mandaram aqui, deve ter vindo resposta. Rubia é um inverso. Tá? Dá uma olhadinha. O Martúlio mandou bem. Viu aí? Lala, você está fazendo invertido também. Gustavo acertou também. Tá de boas, moçada? Estão muito bem, viu? Isso aí. Então, bora cá. Olha só. Como eu tenho galho, vou colocar aqui a canetinha. O galho tem número atômico 31. Quando a gente faz a distribuição, ele tem 2, 8, 18. Então, até agora, me deu 28 para 31, 3.
Então, a tendência do galho não é ganhar 5, ele vai perder 3. Então, o galho ele vai perder 3. 1, 2, 3. O enxofre, ele vai precisar ganhar 2, porque o enxofre é 16. Ele é 2, 8 e 6. Isso é uma coisa que eu fiz errada ali em cima. Então, ele é 2, 8 e 6. Então, nesse caso, ele vai ganhar 2. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Uma coisa que não pode ocorrer, por exemplo, em prova aberta, quando vocês forem fazer prova aberta, tá? Então, vamos pensar que a pessoa vai fazer uma prova aberta na Faminas. Então, ela vem e faz isso, ó. Ah, tá precisando de 2, vamos ganhar tempo. Passar os 2 daquele jeito. Não, você não pode fazer isso de modo nenhum, tá? A gente vai ter que representar assim, ó. Olha que nojo que é. Primeiro vem um elétron, você transferiu. Depois, o outro elétron, você transferiu. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fechou. Mas nota que o galho ainda tem 1. Então, vamos pegar outro enxofre, até dar certo. Então, o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizer a transferência do elétron aqui, ó, não vai dar, vai ficar faltando elétron. Então, a gente vai pegar outro galho até dar certo. O galho tem 3 elétrons. Aí eu vou transferir um para cá. Estabilizou esse enxofre. Mas como tem mais 2, vou pegar outro enxofre. Então, veio um elétron, veio o outro elétron. E aí eu estabilizei todos. Então, nota, para a gente descobrir a fórmula molecular, eu precisava passar pela eletrônica? Não. Precisava não. É só a gente relembrar os íons. Então, nota, o galho, ele vai perder 3 elétrons. Então, ele fica galho 3+. O enxofre vai receber 2. Então, 2, aqui, ó, o galho está perdendo os 3 da camada de valência e o maluco do enxofre está precisando ganhar 2. Então, quando eu faço essa inversão aqui, eu vou ter quem? O galho 2, enxofre 3. É minha fórmula molecular. Ah, mas por que eu tenho que inverter, Eric? Ué, você não está mandando elétrons de um para o outro, você está invertendo a posição do elétron. Então é a regra do X. Esse para cá, esse para cá. Ficou claro, gente? Fórmula eletrônica, fórmula íon, fórmula molecular. Sem problema? Tranquilo, Eric. De boas? Tranquilo. Então, joia. Bora lá. Olha só. Uma vez caiu uma questão na UFMG. Essa questão foi muito bacana. Nossa, e a margem de erro da moçada foi muito grande. O cara que fez a prova, o professor, ele fez o seguinte, ele contou uma série de uma história, falava que tinha um medicamento que era usado para eutanásia de animais, falava uma série de coisas. E dava lá um cloreto de potássio, KCl. E aí, pedia os alunos que, ao fazerem a prova, que classificassem que tipo de ligação tinha no KCl. Se era iônica, metálica ou covalente. E depois que você tivesse o KCl, que você desenhasse uma estrutura de um sólido para o KCl.
lembrando de representar cada elemento por bolinha, igual está aqui. Olha o que muita gente fez de errado. Foi uma, duas não, gente. Foi questão assim, de 80% da prova errar. Olha o que eles erraram. Muita gente fez isso, ó. Por que isso aqui está errado? Porque como isso aqui é uma ligação iônica, quem vai estar representado aqui para a gente, moçada, são os íons. Então aqui eu tenho K+, Cl-, K+, Cl-, K+, Cl-. E aí, representou-se assim. Como que muita gente fez e foi válido? Pus K+, Cl-, K+, Cl-. E foi representando todo o sólido iônico. Tá? Então, forma uma rede de cristais. Combinado? Gente, ligação iônica, alguma dúvida? Aqui a simbologia de Lewis, que a gente fez aqui a formação da fórmula íon. Aqui está falando, o metal tem baixa energia de ionização, ou seja, muito eletropositivo, e os metais, grande afinidade por elétrons. Tudo bem? Então, quanto tempo está faltando para a gente aí, moçada? Que horas que acaba? É 10? Isso que eu estou querendo saber. Se é 10? Se acabar 10, falta 3 minutos. 3 minutos? Se acabar 10 horas. Se acabar 10 Eu horas. não tenho horário. Caleb está por aí? Acho que não. Ele tá só no negócio só. Só controlando, né? É. Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar vocês. Na próxima aula, a gente vê ligação metálica. Eu gasto uns 40 minutos para ver ligação metálica. Tem que falar algumas coisinhas com vocês, ou nem tanto. E depois a gente vai para a covalente. Essa covalente é extensa. É umas 2 aulas para falar com vocês. Tá bom? Senhores e senhoritas. Ok. Tá bom, Eric. Obrigado. Lembrando que a partir de agora, vocês todos, na hora que saírem capelinha, máscara, tá? Vamos lá que o tempo tá feio. Então, valeu, gente. Beijão no coração de vocês. Obrigado, Fiquem com Deus. então. Boa Valeu, semana, Eric, tá? Se beijo. cuidem aí. Bom Não, descanso a Boa noite, todos. obrigado. Vocês também. Tudo de bom. Tchau.